Querido Senhor, muito obrigado, ó Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede na Tua presença, pelo acordar. Como nos diz a Tua palavra, no Senhor nós vivemos, nos movemos e existimos. E por esta bênção, ó Pai, nós te somos gratos. Somos gratos também, ó Deus, por estarmos aqui reunidos como irmãos, como povo do Senhor. Muito obrigado por esta bênção preciosa. E queremos te pedir humildemente, ó Pai, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que o Senhor também, ó Deus, dirija cada passo do teu povo e que possamos, ó Deus, termos ter a assembleia, ó Pai, na ordem e decência, debaixo da tua graça, e que tudo que nós fizermos aqui flua e concorra para a glória do teu santo nome. Abençoe cada um de nós e recebe a nossa gratidão, ó Pai, por Cristo Jesus, pelo teu amor insondável pela tua igreja. É o que nós te pedimos e oramos agradecidos no nome santo do nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Eu vou ler com os amados irmãos dos versos 1 a 14, mas conforme eu for explicando, eu farei a leitura. Como é um texto relativamente longo, vamos aproveitar a leitura juntamente com a exposição. Assim diz a palavra, irmãos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, inicialmente eu quero dizer que nós estamos vivendo aí um momento muito importante na história da nossa igreja, que é a questão da Assembleia Ordinária voltada para a eleição de diáconos e presbíteros. E esse é um momento muito importante em que nós temos que estar debaixo de oração, debaixo da dependência de Deus, e entendemos que quando o Senhor dirige a eleição, vocaciona os seus servos, tudo isso está debaixo da vontade soberana do Senhor. A gente vê aqui a história de Paulo, ele sempre se apresenta, né, de um modo interessante, mostrando que em algumas cartas ele é comissionado, ele é vocacionado, não por vontade própria. Em Gálatas, ele vai colocar com muita ênfase isso. Eu sou vocacionado não por vontade do homem, não por vontade da carne, mas por vontade de Deus. Eu estou aqui porque eu fui levantado pelo Senhor. A gente conhece muito bem a história dele. Ele era Saulo, era o perseguidor da igreja, mas aqui ele está alguém transformado. Paulo como um servo de Cristo, mas também como um apóstolo enviado da vontade de Deus. O enviado, né, é o significado da palavra apóstolo, enviado com uma missão. Hoje nós não temos mais apóstolos como a classe especial que a gente olha no Novo Testamento. Mas Paulo, irmãos, como servo fora de tempo, foi vocacionado pelo Senhor, não por vontade humana, mas por vontade de Deus. E a gente olha justamente essa questão, não é, irmãos? Quando a gente vê o testemunho interno da igreja agindo, quando a gente vê as pessoas se colocando à frente para servir, outros talvez não, tudo é vontade de Deus, tudo está debaixo da vontade soberana do Senhor. E aqui, meus irmãos, a gente olha para o testemunho de Paulo. Eu sou Paulo, transformado por Jesus, apóstolo, não por vontade humana, mas eu estou enviado com um propósito debaixo da vontade soberana do Senhor. Então, Deus guiou a minha vida para isso. E a gente vê, meus irmãos, que Deus realmente tem um propósito não só para os seus servos vocacionados, mas também para a sua igreja. Porque a gente vê assim, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Nós, meus irmãos, somos aqueles que vivemos a fé, temos o depósito da boa palavra de Deus na nossa vida e nós temos que guardar com fidelidade esta bênção. E o próprio Senhor Jesus Cristo, mediante o seu sangue, remiu a igreja, purificou a igreja, para que nós fôssemos um povo zeloso de boas obras. E com certeza, eu e você que éramos pecadores, aos olhos de Deus, pela sua graça, somos vistos como santos, né? Separados para a santificação no qual o Senhor nos chamou. E a gente vê, irmãos, graça a vós
a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a gente olha aqui justamente uma bênção também, não só num contexto de eleição, né? Trazendo para a nossa vida prática aqui, mas eu olho para a bênção de Deus num contexto de pandemia, num contexto de dificuldades, né? Que nós estamos passando, especialmente nesse tempo. A nossa paz, ela não vem da ausência de conflito, ela não vem da ausência de provas ou de provações na nossa vida, mas a paz que Deus nos dá, ela vem do Senhor. E nós temos que, muitas vezes, meus irmãos, recorrer a essa paz. Eu sou alguém reconciliado com Deus em Cristo. Eu tenho essa bênção, eu tenho esse favor imerecido. E que isso me ajude a descansar como povo separado, como servo escolhido de Deus na minha caminhada. Eu vou avançar mais um pouquinho, irmãos. Eu vou ler dos versos 3 a 6, que falam assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Meus irmãos, quando a gente olha para esse texto de Efésios, a partir do verso 3, olhem na Bíblia de vocês e nós vamos ver que dificilmente ou não vai ter um ponto final dos versos 3 a 14. E na Bíblia original, né, na língua grega, também a gente vai ver justamente essa expressão. É como se o apóstolo Paulo contemplasse as bênçãos de Deus, olhasse para as grandes bênçãos de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo, e não desse nenhuma pausa, né? Brincando aqui com os irmãos, eu falo um pouquinho rápido, né? E é como o apóstolo Paulo não desse nenhuma pausa quando fosse olhar as bênçãos de Deus, porque são muitas, né? E nesta manhã, meus irmãos, né, num tempo de eleição, mas também num tempo de pandemia, que nós olhemos para as bênçãos de Deus e vejamos que eu e você fazemos parte de um povo abençoado pelo Senhor. Bendito, louvado seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Meus irmãos, alguns pastores vão dizer que a bênção de Deus no Antigo eram talvez bênçãos materiais em muitos aspectos, mas para mim e para você hoje, a bênção de Deus, ela é de uma forma espiritual, voltada e convergida em Cristo Jesus. E nós temos que nos alegrar com essa bênção, porque nós somos o povo mais abençoado da terra. Nós temos a salvação, nós temos a vida eterna, nós somos alvos do amor eletivo de Deus antes da fundação do mundo, nós somos predestinados para sermos filhos adotivos do Senhor, e Deus nos escolheu segundo o seu bom propósito em Cristo Jesus. Meus irmãos, a nossa vida, mesmo num tempo de provação, ela está nas mãos do bom propósito do Senhor que nos escolheu em Cristo. Ser parte desta bênção é algo maravilhoso. E a gente, meus irmãos, vive um tempo de tanta insegurança, de tantas lutas, de tantas provações, mas é como o apóstolo Pedro diz, né? Vocês foram regenerados para uma viva esperança, embora no presente, por breve tempo, vocês sejam contristados por várias provações. Meus irmãos, a provação ela faz parte da nossa vida, mas se você for olhar para as bênçãos espirituais, nós somos muito abençoados por Deus. Eu vejo que nessa pandemia temos lutas, temos as nossas dificuldades, temos falta, às vezes, até de alguma coisa. Deus pode, no seu propósito, permitir isso em algum momento, mas se eu tenho Cristo, eu tenho a bênção mais preciosa de Deus Pai. Deus Pai me escolhe antes da fundação do mundo, me predestina. Eu estou destinado, meus irmãos, não para uma morte ou para algo vazio, mas estou predestinado para viver eternamente como filho. E essas bênçãos, meus irmãos, devem alegrar o nosso coração. O amado de Deus em Cristo, que é Jesus, nos proporcionou vermos nele o bom propósito de Deus. E louvado seja Deus
por esta bênção de Deus Pai. Aí a gente olha, meus irmãos, a partir do verso 7 até o 12, as bênçãos de Deus Filho. Olhem aí. No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então, irmãos, é um texto conhecido, né, por muitos de nós, mas lembrem-se disso, dos versos 3 a 6, as bênçãos de Deus Pai, dos versos 7 a 12, as bênçãos de Deus Filho, para a sua igreja, aqueles que têm a paz do Senhor. Irmãos, olhem, quando o texto fala que nós temos a redenção, a remissão dos pecados, nós somos um povo que foi comprado pelo sangue do Cordeiro, e nós temos todos os nossos pecados perdoados por esta bênção na cruz. A palavra de Deus vai nos dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E esta bênção, meus irmãos, deve nos motivar a vivermos bem, com alegria, com a bênção da salvação, nesse contexto de provação. O verso 8 vai nos falar que Deus derramou abundantemente sobre nós a sua sabedoria, para nos desvendar o mistério da sua vontade. Irmãos, olhem, a gente vive num contexto de muita insegurança no futuro. Milhares de pessoas estão internadas, milhares de pessoas já tiveram suas vidas ceifadas, mas eu sei, meus irmãos, que Deus me preencheu com toda a sabedoria para conhecer um mistério que me dá segurança lá na frente, que é a vontade soberana de viver para o Senhor em Cristo. Né? E a gente olha, meus irmãos, para esta bênção e tem que se regozijar. Não estou dizendo que a gente tem que tapar os olhos para as lutas ao nosso redor. Vou falar uma coisa importante. Vigilância de um lado, para realmente zelarmos pelos nossos aqui, mas também, meus irmãos, olhem, saber que em Cristo eu tenho tanta segurança no céu. Se minha vida for ceifada hoje, eu sei para onde eu vou. Eu sou herança do Senhor, eu sou escolhido de Deus. E isso, meus irmãos, deve me encorajar a viver bem nos dias de hoje. Né? O texto vai falar assim, verso 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, verso 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Meus irmãos, às vezes eu vejo, não é uma apologia para defender nenhum ponto de vista, meus irmãos, não sou, mas a gente olha muitas vezes nos noticiários o Covid sendo o centro das atenções, é a notícia do momento. Mas, meus irmãos, nós temos que entender que, juntamente com isso, o centro da nossa vida, da atenção da nossa vida, não deve ser o Covid, mas deve ser Jesus Cristo. Tudo vai convergir nele. Como eu disse aos irmãos, tem que haver a preocupação de cuidar pelos nossos. Como pastor, eu quero ter o zelo pela vida de todos, mas também, meus irmãos, olhem, entender que o centro de todas as coisas não está num vírus, mas está nas mãos do Deus Altíssimo, na pessoa de Cristo Jesus. Porque para Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas e devemos glorificá-lo por isso. Então, diante desta bênção, meus amados, que a gente olhe que em Cristo nós somos perdoados, fomos comprados, nós fomos alvos do derramamento da grande sabedoria do Senhor e entendemos, meus irmãos, que o fim da história, ela não corre para um desastre, mas ela corre para convergência. Tudo vai para a glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós, meus irmãos, podemos entender que não somente também temos uma herança no céu, mas nós somos o tesouro de Deus, a herança do Senhor. Tudo isso em Cristo, né? E Deus nos escolheu não porque nós somos melhores do que outras pessoas, como diz Deuteronômio 7, mas porque Deus nos amou. E diante desse amor, meus irmãos,
nós somos alvos do grande amor e somos abençoados aí por esta bênção em Cristo Jesus. E por fim, irmãos, para terminar, as bênçãos do Espírito. Versos 13 e 14 falam assim: em quem também nós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, irmãos, em Cristo, nós, no Espírito, melhor dizendo, nós cremos no Evangelho. Depois que você ouviu a palavra da verdade, não foi um ouvir solto, mas foi um ouvir acompanhado da graça de Deus no Espírito Santo. O Espírito Santo colocou uma mensagem que atingiu, fortaleceu, penetrou o seu coração. E de uma certa forma, meus irmãos, depois que essa mensagem entrou, nós cremos no Senhor e nós somos selados pelo Santo Espírito da promessa. Quer dizer que Deus nos marcou com o seu selo, né? No Antigo Testamento, tinha para que a autoridade do rei ela fosse confirmada, tinha que ter o selo do rei ali, né? E pode ter certeza que na nossa vida, no nosso coração, quando você creu em Cristo, você foi marcado com o selo do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aí o texto, irmãos, vai falar no verso 14, né? Que é o penhor, né? A gente não faz isso mais, né? Como antigamente tinha a penhora, para que você pudesse segurar uma dívida ou segurar alguma coisa. Amém. A gente vê justamente o ponto em que era deixado alguma coisa para conseguir o benefício de outra. Irmãos, Deus nos deu um primeiro pagamento, né? É como se fosse um primeiro cheque, né? Não é uma comparação pequena, mas para nós termos uma ideia. Deus nos deu o primeiro pagamento, mostrando que há muito por vir debaixo da graça do povo do Senhor. Olha, se Deus nos deu o Espírito, se Deus nos deu graciosamente o seu amor, Ele não nos dará, porventura, graciosamente, muito mais coisas no Senhor? Então, é essa a ideia, meus irmãos. Olhem, eu hoje, no contexto de lutas, no contexto de provas, eu tenho o Espírito Santo, eu sou povo do Senhor, e diante dessa bênção, pode ter certeza que tem muito mais por vir debaixo do povo de Deus. Essa é uma notícia maravilhosa, irmãos, em meio a um contexto tão difícil. Eu sei que hoje a gente vê, eu estou preocupado em oração por muitos amigos meus, por muitas pessoas que me cercam ou já passaram pelo meu círculo de amizade. Mas uma mensagem que eu também trago comigo, meus irmãos, para nós como igreja, é uma mensagem de esperança. Vamos olhar para o Senhor, vamos viver para a glória do Senhor. Tudo que Deus faz no contexto da Trindade para a bênção da igreja é para o louvor da glória. Se você olhar o verso 6, 12 e 14, todas as bênçãos da Trindade são para a glória do nome do Senhor. E, meus irmãos, que a nossa vida diante desse amor também seja para vivermos para a glória do nosso Deus. Então, irmãos, a gente está nesse tempo de tensão na Assembleia. A gente não sabe quem vai ser eleito, a gente tentou organizar e, no temor do Senhor, fazer da melhor maneira possível. E, com certeza, irmãos, aqueles que serão eleitos, no temor do Senhor, não serão por vontade humana, mas com o testemunho interno da igreja, é a vontade soberana de Deus em ação. E a gente vê, meus irmãos, num contexto de tanta prova, veja que há pessoas chorando, sofrendo, mas apesar disso, e sendo empático com a sua dor, eu também quero mostrar para nós, meus irmãos, que nós somos um povo ricamente abençoado. E nós precisamos focar muitas vezes a nossa atenção nisso, porque a gente se esquece, mas que a gente olhe para o autor e consumador da fé, irmãos, e digamos, bendito, louvado seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós temos muitas, não são poucas, irmãos, mas são toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça muito, meus irmãos, nesse contexto de fase vermelha do Covid, mas que a nossa esperança, acima de tudo, seja no Senhor que fez os céus e a terra.